Olá, meu amigo e minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José nesta sexta-feira 13, que, ao que tudo indica, entidades de outras dimensões estão vindo aqui para o Brasil e estão ocupando o cenário político. Isso porque o principal líder, o que fomenta as maiores atrocidades que Bolsonaro fala por todos os lados, está dizendo, olha, é que a guerra aqui no nosso campo, no campo civilizado, no campo da democracia, no campo institucional, essa aí já está perdida. O Bolsonaro vai para a cadeia. A questão agora está se deslocando para um outro patamar, para o campo metafísico, o campo espiritual. Mundo afora, nós estamos vendo aí conflitos sérios. Mas essa gente do mundo cão aqui no Brasil, eles gostam de brincar com coisas sérias. Como não há mais nenhuma perspectiva no campo jurídico, no campo real, no mundo concreto, de que Bolsonaro tem alguma chance de escapar da cadeia, eles estão fomentando pelo menos esse tipo de ilusão absolutamente fora do comum, para dizer o mínimo, para as pessoas que ainda seguem esse covarde, esse bandido que vai para a cadeia junto com a Sorcrim. Vou trazer aqui para vocês as últimas informações, as últimas atualizações. Vamos fazer aqui mais alguns prognósticos sobre o futuro da Sorcrim, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça do seu joinha, seu comentário e, se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, nós vimos hoje mais cedo o sanfoneiro macabro, essa figura bizarra do bolsonarismo, aliás, mais uma, né? É impressionante como é que eles fazem as coisas mais treslocadas, mais malucas do planeta. Ele está preso e nós não sabemos ainda os detalhes dessa prisão, o que motivou essa prisão. Enfim, mas nós saberemos em breve. Mas fato é que é uma coisa absolutamente inusitada, alguém querer se meter no meio de uma história que não estava, né, porque ele estava fora, estava paralelo a isso tudo, tentando ali ajudar uma pessoa que já está com toda a assessoria jurídica, já fez uma delação premiada, enfim, numa fase já adiantada de tudo que está acontecendo em relação a Sorcrim, aí essa figura se apresenta para tentar tumultuar alguma coisa, arrumar alguma brecha para beneficiar Bolsonaro, porque é disso que se trata no final. Esse é o ponto. Eu vi um advogado da Terra Plana, hoje num programa da extrema-direita, ele dizendo: é absurdo prender o Gilson Machado pelo crime de favorecimento pessoal. Favorecimento pessoal, de fato, é um crime com menor potencial ofensivo, aquele auxílio que alguém pode prestar a alguém numa fuga, enfim, para se evadir da polícia ou da justiça. Esse é um crime. Mas, num contexto em que há uma investigação ou é um processamento de um crime, um julgamento de um crime, alguém querer alterar algum tipo de resultado, alguém querer auxiliar uma das pessoas que estão rés nessa história toda, aí o crime é muito mais grave, como eu apontei aqui para vocês. Aí o crime é de obstrução de justiça, pena de 3 a 8 anos, sem prejuízo de outros crimes. Enfim, então nós saberemos disso, mas já até está muito estranha, já a criatura está já várias horas presa. Isso aí denota que a situação dele é mais grave do que parece. Ele está dizendo que foi apenas tentar tirar um passaporte para o pai, uma coisa assim. Mas essa é uma situação secundária hoje, diante do que a extrema-direita estava prometendo. Um furacão, o Brasil de pernas para o ar, por conta de uma matéria exibida pela revista Veja, matéria extremamente míope, capenga, frouxa, torta, sem substância, que inclusive está motivando, pelo advogado de Mauro Cid, uma interpelação à revista. Que história é essa que a revista está colocando agora? Isso está servindo de base para o bolsonarismo achar que, de fato, forças ocultas estão aparecendo nesse momento. O principal deles é a figura que vocês já conhecem muito bem, o senhor Silas, né? O senhor Silas ficou esse tempo todo calado porque o Bolsonaro teve uma atitude absolutamente acovardada, totalmente diferente da que ele teria, segundo ele vem falando tanto tempo. Ele bota o Bolsonaro para falar que nem um papagaio nas manifestações, o Bolsonaro se apresenta como um corajoso, imorrível, imexível, imatável, incomível, etc. E aí chega lá na fora, chega na hora, ele fica imprestável, né? Ele fica absolutamente frouxo ali na frente do magistrado, no caso o ministro Alexandre de Moraes.
E aí ele está vindo com essa, em função da revista Veja. Vou colocar só um trechinho pequeno aqui para vocês, tá? Vamos lá. Que Bolsonaro apresentou um documento com... Opa, tá muito rápido, né? É muito rápido aqui, deixa eu consertar isso aqui. Então, nessa parte da fala aqui, ele repete aquela ladainha, né? Que Bolsonaro não fez nada demais. Aliás, hoje eu peguei um táxi também, e que o taxista falou, olha, mas não tem nada contra o Bolsonaro, não conseguiram provar nada contra o Bolsonaro. Isso mostra para vocês, para todos nós, como nós estamos diante de uma guerra de desinformação aqui no Brasil muito forte. Muitas pessoas ainda acreditam que o Bolsonaro não fez absolutamente nada. Isso se deve, inclusive, à omissão consciente dos grandes veículos de comunicação que não informam para a sociedade, né? Mas vamos lá, o que diz a criatura aqui? Que Bolsonaro apresentou um documento com hipótese, baseado na Constituição, do artigo 142 e do 136 ao 109. Isso é garantia da lei da ordem, Estado de Sítio e Estado de Defesa. Ninguém dá golpe com Constituição. Em nenhum momento... Ô, senhor Silas, o senhor é mal assessorado, o senhor é uma pessoa com baixo caráter, ou uma pessoa que tem algum tipo de problema cognitivo, porque o que a lei diz que esse tipo de cogitação já é crime. Depois que tem um resultado, que existe um resultado eleitoral, já foi sacramentado pela Justiça Eleitoral, não tem que se discutir hipóteses de porcaria nenhuma. A pessoa tem que reconhecer a derrota e, dentro da democracia, torcer para que o seu sucessor faça um ótimo governo para o povo. Não tem essa de discutir. Hipóteses, eu já mostrei aqui para vocês que o artigo 136 da Constituição, as hipóteses que o Malafaia está dizendo, é da minha prisão, da sua prisão sem comunicação nenhuma, o cerceamento de comunicação, o bloqueio de qualquer manifestação, o bloqueio de qualquer reunião em qualquer lugar. Então é isso que a criatura está dizendo que são hipóteses. A prisão feita por qualquer pessoa, por qualquer motivo. Então, essas pessoas acham que se estudar uma alternativa caótica de destruição da democracia, de violação de direitos humanos, é alguma coisa razoável. Isso já é crime, seu Malafaia. Ou o senhor está informando conscientemente de uma forma estelionatária para as pessoas, ou o senhor precisa se aconselhar melhor. O senhor precisa estudar melhor antes de falar para o público, né? Bom, os grandes jornais também já estão sendo muito claros aqui que não há alternativa para esse criminoso. O Estadão, Estado de São Paulo, colocou editorial. E olha que é um jornal de direita, hein? Bolsonaro, o Cândido. É desconcertante a naturalidade com que o ex-presidente admitiu ter discutido com chefes militares a adoção de medidas para se aferrar ao poder depois de ter sido derrotado no voto. Eu mostrei para vocês a pergunta que o Paulo Gonet fez no interrogatório ao Bolsonaro, se ele achava, se ele tinha feito, de fato, uma reunião com chefes militares para discutir as tais hipóteses que o Malafaia está dizendo sobre alternativas do resultado eleitoral. Isso é crime? E aí o Bolsonaro falou sim, sim. Quando falou sim, o ministro Alexandre de Moraes até olhou para o Paulo Gonet do tipo, ele confessou, a criatura está encalacrada. Mas aí, como eles estão sem alternativas, aí o senhor Mala está vindo com essa aqui, ó. Vou colocar esse último trechinho aqui, porque a criatura ficou desatinada, e agora, ficou desatinada não, ficou mais desatinada, né? Agora está vindo com essa aí. Prepare seu espírito, meu amigo. Eu creio que Deus, em nome de Jesus, em algum tempo, não me pergunte quando e como, de maneira sobrenatural, vai manifestar a sua justiça nesse país. De maneira sobrenatural? Caramba, hein? Aí fica difícil, hein? E dá pra gente discordar dessa coisa sobrenatural? Em que campo a gente discute isso, hein, senhor Mala? Que o Brasil saiba que há Deus e que Jesus Cristo é Senhor dessa nação. O que tem Cristo a ver com esses canalhas, esses bandidos, assassinos, genocidas, Malafaia? Essa gente que ajudou a matar mais de 750 mil irmãos e irmãs nossos. Tem muita gente orando. A injustiça não vai prevalecer contra a justiça. Ó Deus, em nome de Jesus, manifesta a tua justiça nessa nação, contra esses homens maus e perversos. Deus... está manifestando contra esses os homens maus e perversos. Aí a gente está chegando a uma conclusão, né? O inelegível veio fomentando, gente, como uma orquestra, né? Eles estruturaram um discurso para essa sexta-feira 13, mas essa sexta-feira 13 para eles está muito medonha, né? Aliás, falar em medonha, não é só o Estadão não, tá? A gente tem matérias aqui em vários jornais que tem essa análise que eu tenho compartilhado aqui com vocês, ó, como essa aqui, ó.
Ou seja, não dá para os jornais agora abrirem um caderno espiritual, né? Para discutir hipóteses sobrenaturais como que é o extremista Malafaia. Para juristas, elementos apontam que envolvidos foram além da cogitação. Após interrogatórios, a ação entra na reta final para julgamento. Expectativa no STF é que a análise seja em setembro e outubro. Eu acho até que vai ser antes disso. Aqui o Jornalão fez uma matéria grande, né? Logo no dia seguinte, né? Que foi essa aqui. Bolsonaro admite ter buscado alternativas ao resultado eleitoral, mas nega golpismo. Essa busca, gente, é a tentativa de golpe que está previsto no Código Penal. E aí o Inelegível, nessa sexta-feira 13, veio com essa aqui. As mensagens de Mauro Cid divulgadas pela revista Veja escancaram o que sempre dizemos. A trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. Ele faz essa mistureba toda para tentar colocar nas costas da esquerda os crimes que ele cometeu contra o nosso país, contra o povo brasileiro. Só que é o seguinte, ele engabela o motorista de táxi que eu peguei. Ele engabela a pessoa lá que é fiel da igreja do Silas Malafaia, engabela uma pessoa que está fechada numa bolha, uma pessoa que acredita nesses criminosos todos. Para essas pessoas, esse discurso faz sentido. Mas para quem irá julgar esses criminosos todos, esse discurso é o chororô do criminoso, só vai agravar a situação dele. Só vai fazer com que mostre que o caráter criminoso dele não cessou, que ele continue a estimular as pessoas contra as instituições aqui no nosso país. Termina a criatura. Apelo à consciência dos brasileiros, das instituições, dos parlamentares e da imprensa séria. Reflitam sobre o preço dessa escalada autoritária. Aqui está autoritária, vocês que amam os Estados Unidos, o que vocês estão achando lá de senador ser jogado no chão e algemado? Isso daí poderia ser um método legal, né, de vocês importarem aqui para o Brasil para os senadores, né? Mas eles acham que aqui está acontecendo ditadura. Chega dessa farsa. Não se constrói um país sob mentiras, vingança e arbítrio. É mesmo admirador, defensor de torturador, de golpe de Estado, admirador de Brilhante Ustra, de Pinochet, de pessoas que fazem mal à democracia, enfim. Então, é muita picaretagem, né, gente? Mas não vai dar, não. Então, só sobrou para essas criaturas mesmo algum tipo de luta no plano espiritual. O apelo ao sobrenatural de Almeida. Então, vamos fazer o seguinte, continuem a tentar algum tipo de alternativa no campo do sobrenatural e deixem que a sociedade civilizada, nós que estamos no mundo redondo, nós que somos redondistas, nós que somos aqui esferistas, que nós sigamos aqui com a aplicação da lei concreta no mundo concreto aqui no nosso país. E a aplicação dessas normas concretas está fazendo com que a Orcrim de Bolsonaro vá toda para a cadeia e agora com o último, né, o retardatário da fila, que é o seu Gilson Machado, animando essa turma tocando aquela sanfona dele, né? Gente, eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!